Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre as vantagens do projeto digital. Vamos lá? O que é um projeto digital? Então, um projeto digital é toda representação gráfica, que envolve um software, ou seja, veículos ou meios digitais. Antigamente, isso tudo era feito à mão, ou seja, exigia muito da habilidade manual, da capacidade artística e do tempo, do profissional de paisagismo, Então, nem todo mundo, muitas vezes as pessoas têm a habilidade técnica, mas não têm essa habilidade manual. Então, tornava o projeto paisagístico, além de ser mais oneroso, tudo isso tornava o custo maior, restrito a um grupo de pessoas que tinha essa habilidade artística, E, além disso, o projeto, feito de forma manual, nem sempre é tão preciso quanto um projeto digital. Porque hoje em dia a gente tem softwares, bem específicos para isso e que permite visualização em 3D, colocar iluminação, a escala, os cortes transversais, dessa estrutura como um todo e torna tudo isso muito mais fácil, essa comunicação muito mais eficaz, rápida, e menos onerosa. Então, a principal vantagem de um projeto digital é justamente o ganho de eficiência na construção técnica do projeto. Os projetistas eles conseguem representar com mais precisão, como eu disse, com mais rapidez, até mesmo as formas mais complexas. Então, ele dá agilidade no trabalho em equipe, possibilita estudos, facilita um estudo, um desempenho, por exemplo, um estudo sobre desempenho térmico, energético, orçamento, as etapas construtivas, a organização dos canteiros nesse projeto. Então, tudo isso fica muito mais facilitado por meio de um projeto digital. Aqui nesse slide, eu estou colocando o exemplo do projeto em 3D. Existem softwares que fazem isso de forma automática. Você insere os dados, e consegue colocar, fazer esse corte transversal. Aqui nesse exemplo não é um corte de projeto de paisagismo, porque eu não consegui encontrar um que tenha sido feito em softwares assim, de forma fácil na internet, mas a gente consegue ver, o corte e as especificações de cada componente desse projeto, de cada estrutura. Você consegue ver a espessura das paredes, você consegue ver a altura das plantas de forma muito mais detalhada do que num projeto, numa planta baixa, por exemplo. Então, isso é muito importante, Melhora a experiência do usuário, as coisas ficam mais detalhadas, é mais prático, é mais dinâmico. E, por fim, ele vai agregar valor ao projeto. Não só porque torna mais claro, não torna mais visível, mais realista o objetivo final do contratante, do cliente, E isso pode ser até mesmo aplicado como uma ferramenta, uma estratégia de marketing, pois ele realmente é um diferencial no mercado. Quanto mais o profissional tiver essa qualificação de usar os softwares, a gente vê que existem vários tipos, alguns são pagos, outros são gratuitos, mas quanto mais ele tiver essa habilidade de manusear e de oferecer isso para o consumidor final, para o cliente, isso torna realmente um diferencial no mercado. E é isso que eu tinha para dizer nesse vídeo. Espero que o conteúdo tenha sido útil para os seus estudos e até o próximo vídeo. Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns softwares que podem ser usados no paisagismo. Vamos lá? O uso de softwares eles tornam a representação gráfica mais precisa e mais fácil de ser executada. Ou seja, ela se torna mais realista. Então, aqui nós temos, essas são as duas principais vantagens, que são projetos mais precisos e mais realistas. Então, existem muitos recursos, nos softwares, como a gente vai ver ao longo desse vídeo, e existem diferentes tipos de softwares para serem usados em diferentes etapas do projeto.
Por exemplo, o Google Maps, né, que a gente já está tão familiarizado, ele é importante também no projeto paisagístico, já que ele vai fazer o quê? Vai fazer o levantamento topográfico e o levantamento de dados, né, necessários, né, para gerar esse projeto. Outro software muito importante é o Auto Landscape, que é um software em português e ele permite a criação da planta baixa. A gente ouve muito falar no uso do AutoCAD, né, para essa forma, para a criação da planta baixa, mas a gente também tem outros tipos de softwares para isso. Então, esse software, ele permite o uso de legenda, permite quantificar os itens, né, presentes, né, a vegetação, o mobiliário, os pisos, o tipo de piso em cada local. Isso tudo fica muito mais preciso e muito mais rápido de ser feito, né? Imagina você desenhar à mão livre um tipo de piso por uma área extensa, né? Quando num software é só você clicar e selecionar e o piso já está ali, né? E além de ter mais detalhes, né? Ter mais textura, ter coisas que à mão livre muitas vezes não é possível de ser feito. Nós temos também o Calc Landscape, que é um software usado para levantamento orçamentário. Ele tem um banco de dados bem amplo e ele tem em torno de 2.300 espécies vegetais em que podem ser feito, né, o levantamento orçamentário. Nós temos também o Photo Landscape, que é um software de paisagismo e de arquitetura, ou seja, ele é voltado mesmo para essa área, né? Não é apenas utilizado em outras coisas, é um software bem específico e ele é ideal para realizar aquilo que a gente chama de anteprojeto, né? Que é quando tudo está mais, depois de feito o croquis, né? Quando a solução, né, já está muito bem apresentada ali para o cliente final. E ele tem ferramentas que podem reproduzir efeitos, né, como reflexo, sombra, luz, e ele consegue dar destaque a determinada composição. Ou seja, ele tem ferramentas muito ricas, né, para serem usadas em projetos de paisagismo e de arquitetura, mais especificamente. E, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre o ArchiCAD, que é um programa que está em ascensão e que, apesar dele ter um foco voltado para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, ele é muito utilizado também no paisagismo, né? Então, ele permite elaborar projeto em 3D e ele consegue gerar esses projetos automaticamente a partir de planta, de corte, de elevação, e facilita muito, né, a agilidade na hora de apresentar o projeto ao cliente. Então, é um tipo de software que torna a vida muito mais fácil e a comunicação também muito mais efetiva, muito mais rápida e eficaz do que a forma manual antiga, né, de ser utilizada. Não que a forma manual seja de todo mal, né, existe muita beleza, é uma forma artística, né, de apresentar um projeto, exige muito zelo, muito cuidado e é muito bonito, né, de se ver realmente essa parte manual sendo feita, de se ter essa parte em mãos. Atualmente o mundo é muito rápido, né, as pessoas querem as coisas num prazo mais curto e a comunicação fica realmente mais efetiva quando a gente usa os softwares. Então é isso que eu tinha para falar nesse vídeo, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a representação gráfica no paisagismo. Vamos lá? A representação gráfica, ela visa apresentar na forma de um desenho, né, o projeto paisagístico. Logo, a gente pode dizer que ela contempla todas as etapas do paisagismo, ou seja, ela vai desde daquela etapa em que a gente conversa com o cliente, né, em que entende os anseios, quais são as necessidades do cliente para trazer isso, né, em forma física e atender essa necessidade.
e torna compreensível o projeto como um todo. A representação gráfica é um guia, né, para o projetista em si, né, para o paisagista que está tentando passar a sua ideia, mas também para o contratante, que o cliente, né, que deseja ver aquela ideia concretizada, então ele consegue entender se está sendo ou não e fazer todo o ajuste necessário. E para quem vai executar também, né, vai até mesmo no futuro, para você entender o que compõe, onde tem cada elemento naquele projeto, qual é a distância, qual era a ideia original daquele projeto, porque ao longo do tempo isso pode ser mudado, né? Por exemplo, você coloca um piso, aí acontece algum intempérie, alguma coisa ele quebra, você tem que trocar, aí você consegue entender qual era a concepção original desse projeto, né? Você consegue voltar àquela ideia original, aquela solução básica original de forma mais precisa, né? Por exemplo, eu perdi uma árvore, perdi alguma espécie vegetal daquele local. Você consegue repor com as mesmas características também, né? A gente pode dividir esse projeto em setores, né? Dependendo do tamanho. Existem projetos que são realmente muito grandes, então a gente pode dividir no setor hidráulico, na parte botânica, elétrica, né? Na construção em si. Então, a gente consegue subdividir esse projeto de forma que fique o mais claro possível para quem vai executar, para quem vai utilizar esse local. E aqui nesse slide, nós temos exemplos, né, de representação gráfica. E aí a gente vê o quê? Que existem duas formas de ser representada, que são até mesmo complementares, né? A gente pode usar essas duas formas. Aqui nessa primeira é um corte transversal, em que é como se a pessoa realmente estivesse dentro do projeto paisagístico, né? Você consegue ver a altura das coisas, essa utilização da escala em relação dessa harmonia, né, em relação à altitude ao tamanho de cada objeto. E essa aqui, que é a mais comum, né, que é essa planta baixa, né, que a gente chama. Aí você vê aqui a composição da folhagem, a estrutura, né, dá para ver as características de textura, de forma, né, de cada planta que compõe esse local. Aí você vê aqui, né, que é em formato quadrado. Essa aqui são formatos mais redondos, né, e isso tudo compõe o projeto e fazem muita diferença na hora de repor alguma planta, ao longo do tempo, né, de realizar essa manutenção. A gente vê que nem só as plantas são representadas no projeto, a gente vê aqui as características dos pisos, né, os caminhos que serão utilizados. Por exemplo, nesse projeto aqui, a gente não consegue ter com clareza, né, qual vai ser o tipo de piso utilizado nesse local, já que não foi preenchido. Mas, provavelmente, na parte descritiva, né, tem escrito isso, tem dizendo, né, às vezes pode ser que exista alguma construção ao redor, a gente não consegue visualizar. Então, aqui tem as construções, a construção principal e as áreas, né, qual é o espaço que ela ocupa, qual a sua proporção em relação aos demais componentes desse projeto. E é isso, né, a gente consegue visualizar, né, não só cada componente, mas como as cores, as texturas, as formas, de forma muito clara, graças a essa representação gráfica. E, por fim, a gente deve representar essa composição paisagística como um todo, né? A gente tem que se atentar para 6 princípios. São princípios fortemente conectados e que são muito importantes, né? Ou seja, eu vou citar esses princípios e depois eu comento um pouquinho. A mensagem, o equilíbrio, a escala, dominância, harmonia e clímax. Ou seja, a gente explica eles de forma coletiva, né? Porque eles são realmente muito ligados, senão fica redundante. Ou seja, o que a gente quer transmitir com aquele projeto, qual é o equilíbrio entre os elementos que compõem, né, esse projeto, ou seja, o equilíbrio também está relacionado à escala, à dominância, aquele elemento principal, né, por exemplo, um chafariz ou uma escultura no meio de um jardim, é um elemento de dominância.
e qual a harmonia e o clímax que tem esse projeto de paisagismo. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para os seus estudos e te vejo no próximo vídeo. Olá! Nesse vídeo eu vou fazer uma breve introdução ao conteúdo que será abordado no módulo. Vamos lá? Nesse módulo, a gente vai falar sobre a representação gráfica no projeto de paisagismo, especialmente o uso de recursos digitais, né? O uso de softwares para fazer essa representação. Então, a representação gráfica, a gente pode dizer que ela envolve todas as etapas do projeto paisagístico, já que é nela que se concretiza, né, de forma visual, tudo o que nós vamos ter e como ficará esse projeto, né? Então, ela é bem importante e eu vou falar um pouquinho sobre os softwares que são usados no projeto de paisagismo e qual é a vantagem de usar um projeto digital. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de representação gráfica. Ela pode ter diversas orientações. Essa aqui que é a mais conhecida, né, que é uma vista superior, mas a gente pode também ter uma vista lateral, né, como se o próprio cliente estivesse aqui observando o projeto, né, um corte transversal nesse projeto. Isso ajuda a especificar mais e tudo mais, né? Então, nessa representação gráfica, nós temos as plantas, né, as dimensões, as suas texturas e cores. A gente representa também o piso, os caminhos e como ele será construído. Tudo fica aparente de forma muito clara, né? As construções, as dimensões corretas, as áreas, né, de recursos hídricos que existem, os lagos, as piscinas. Tudo que compõe, não só a vegetação, mas tudo que compõe um projeto paisagístico é apresentado nessa representação gráfica e de forma bem específica, né? Você representa o tipo de vegetação, você representa o tipo de piso. Então, fica tudo muito claro para quem está contratando esse serviço, né? De como será esse projeto na prática. Hoje em dia, existem diversos tipos, né, de softwares utilizados no projeto paisagístico. Não só o AutoCAD, que é muito famoso, né, para executar o projeto em si, para fazer essa planta baixa, né, mas também a gente usa o Google Maps para fazer o levantamento topográfico, né, para determinar qual é a área que vamos trabalhar, para localizar ela no mapa. Existem softwares também destinados à parte orçamentária, aos cálculos orçamentários, né? Qual vai ser o custo desse projeto em si. E é isso, né? Hoje em dia esse campo avançou muito e agora que eu já estou falando há um tempo, né, sobre a representação gráfica e o projeto paisagístico em si, eu queria explicar um pouquinho sobre o que é um projeto digital, né? O projeto digital nada mais é do que todo aquilo que todo aquele projeto, né, que é construído a partir de um meio digital, né, de um software. E existem vários tipos que a gente vai apresentar ao longo das aulas e ele possui inúmeras vantagens, né? Para dizer as vantagens, a gente tem que olhar um pouquinho para o passado e lembrar de como era feito esse projeto antes da existência desses softwares. Hoje em dia, os arquitetos basicamente só usam, né, os softwares, aquele projeto feito à mão, caiu em desuso, né, praticamente. Ele realmente é pouco usado, mas justamente porque esse software ele permite um projeto mais realista e uma forma de execução mais rápida, né? Antigamente, para você desenhar um projeto de paisagismo, você tinha que ter uma habilidade artística. Muitas vezes as pessoas não têm, apesar de ter uma habilidade técnica, né? Não tem essa parte artística. Então, isso torna um projeto viável ao maior número de profissionais hoje em dia. E tem muita característica intrínseca, né, ali do operador,
do projetista em si. Então, tem toda uma característica que pode não expressar de forma exata e padronizada o que temos no projeto, né? Por exemplo, o tipo de piso e tudo mais. É muito difícil você desenhar à mão livre as características do piso, né? Já no software, não. Isso, a gente tem isso de forma facilmente disponível e padronizada já. Então, além de ser mais rápido, né? Ele é mais eficaz, é mais realista, é mais exato também. Então, existem várias vantagens, né, nesse ponto. E também permite, por exemplo, aqui nessa imagem, né, diminui a chance de erro e permite uma visualização em 3D, né, permite fazer diversos cortes. Essa imagem aqui é um exemplo, mas não, de uma peça, né, obviamente, mas não de um projeto de paisagismo, mas a gente consegue ver claramente que existe realmente um benefício extra, né? E é isso, né? Tipo, tem essa questão do projeto em 3D, que você consegue representar de forma mais clara cada elemento que compõe esse projeto de paisagismo e torna tudo isso viável a um maior número de profissional e mais compreensível ao cliente final. Então, até uma estratégia de marketing, né? É um ponto positivo. O profissional que sabe usar esse software é um ponto positivo em relação àquele que só desenha à mão. Eu acompanho alguns paisagistas, né? E eu já vi grandes equipes, né, em que o chefe, o paisagista principal, ele manda as pessoas projetarem essa forma de software, mas ele prefere, por um gosto pessoal e por um zelo, uma dedicação, realizar também essa representação gráfica de forma manual. Apesar do trabalho e tudo mais que dá, né, dele saber fazer essa parte digital, esse projeto digital, faz parte, muitas vezes, do processo criativo da pessoa, gosta dessa etapa do projeto, né? Ama muito o que faz, então faz o projeto nas duas versões. Isso também é possível, né? Torna ainda mais rico o projeto. E é isso, né? O que eu tinha para dizer nesse conteúdo era isso, e até o próximo vídeo.